Sejam todos muito bem-vindos ao canal Evangelhos Boas Novas de Deus. E como o vídeo já sugere, nesse vídeo nós vamos abordar o Tribunal de Cristo, né? Normalmente, quando ele é abordado junto ao dispensacionalismo, a visão dispensacionalista, não tem como fugir dos galardões. A CPAD até teve uma lição recentemente, não sei se foi em 2016, que abordou a questão do Tribunal de Cristo. Mas antes, eu queria muito apresentar uma obra, primeiramente, mas também queria dizer, se você não é um inscrito no canal, se você apenas está vendo esse vídeo, achou o tema curioso e teve o contato com o vídeo, então peço que você se inscreva no canal para que você possa estar dando uma força ao canal, como também curte o vídeo, se você gostar do vídeo, curte, dá um like, dá um dislike, comenta, acrescenta alguma coisa, né? Ninguém é o dono absoluto do conhecimento, então é sempre bom essa contribuição. Eu venho abordando a temática da escatologia já há alguns vídeos, né? Tem uma playlist no canal sobre escatologia, e aí na playlist já foi abordada uma introdução. Eu tentei seguir um cronograma, uma lógica cronológica, claro. Depende muito a cronologia dos tempos nas profecias, e principalmente dentro da escatologia, ela é muito variada, ela varia muito, vai depender muito da corrente escatológica do ponto de vista de cada uma das visões, né? Mas eu tentei seguir mais ou menos um roteiro. Então o primeiro vídeo foi uma introdução, você vai lá que você vai ter um panorama sobre o que trata a escatologia, né? É uma das doutrinas da teologia sistemática, mas precisamente a última doutrina, né? Conhecida como a doutrina das últimas coisas. Então tem um vídeo introdutório, o que é a escatologia, tem um vídeo só sobre a morte, o que acontece após a morte, a grande tribulação, o arrebatamento da igreja. O vídeo anterior foi sobre a ressurreição. Nós temos um vídeo também só sobre o purgatório, esse não estava no roteiro, foi gravado bem antes, mas tem lá esse vídeo. E agora o Tribunal de Cristo, seguindo logo após o outro vídeo que vai ser as bordas do Cordeiro, né? Aí milênio, juízo final, céu e inferno. Eu pretendo finalizar com esses vídeos que faltam, no caso as bordas do Cordeiro, porque está associada ao Tribunal de Cristo, né? O grande julgamento, como também o milênio, juízo final e aí céu e inferno. Então pretendo seguir esse roteiro para finalizar. Eu queria indicar essa obra aqui, essa teologia sistemática, né? Pentecostal. Deixa eu frisar aqui, pronto. Eu tinha um preconceito com relação a essa obra, principalmente porque por ser brasileiro e por ser pentecostal. E eu, assim, tinha meio que, depois que eu conhecia a teologia reformada, eu passei a, quando eu lia o material mais pentecostal, eu tinha meio que, mas essa obra é excelente, é uma obra muito boa, principalmente para você que é dispensacionalista, pré-tribulacionista, pré-milenista, né? Essa é uma obra, e pentecostal principalmente, essa é uma obra muito boa. Eu recomendo, ela não é não tem muitas páginas, assim, não é uma obra muito extensa, como as teologias mais reformadas, por exemplo, como a do Charles Roger, mas é uma obra que eu recomendo. Então vamos lá, vamos ao vídeo, né? Vamos ao texto, aliás, vamos ao estudo sobre o Tribunal de Cristo, né? Antes eu queria ler aqui dois textos que serão a base, né? Primeiro, 2 Coríntios, no capítulo 5 e versículo 10, diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal, né? Então, já fica claro que é um tribunal de Cristo e que todo mundo vai comparecer, vão se comparecer lá, né? O texto diz que todos devem comparecer lá. E aí o fato desse texto aqui, muitas vezes os que defendem um único julgamento argumentar que todos, né, hão de comparecer diante desse tribunal, querendo dar a entender que os bons e os maus, os ímpios e os cristãos, os que creem e os que não creem, né? E o outro texto é o texto de
1 Coríntios capítulo 3, versículo do 11 ao 15, que aqui já vai fazer referência já aos galardões. Porque ninguém desculpa. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está exposto, qual é Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimentos, mas o tal será salvo toda a vida como pelo fogo, né? Então, um texto, fazendo referência direto ao tribunal de Cristo, e o outro texto fazendo referência que o cristão ele será julgado pelas suas obras, e aí que levará diretamente ao recebimento de galardões ou não, né? Ou galardões ou não receber galardões, ou se as obras vão ser queimadas pelo fogo, ou se receberão louros, né? Então, diante disso, nós precisamos primeiro entender, com relação a esse julgamento, né, o tribunal de Cristo, que dentro da escatologia vai existir várias percepções, várias interpretações, várias correntes teológicas que vão defender pontos de vista diferentes com relação a esse julgamento, assim também com relação à grande tribulação, com relação ao arrebatamento de Cristo, com relação ao juízo final, com relação às bordas do Cordeiro, com relação a cada uma das temáticas escatológicas, vai haver uma divergência, e com o tribunal de Cristo também não é diferente. Por exemplo, os pré-milenistas históricos defendem 2 julgamentos, os pré-milenistas dispensacionalistas defendem 3 julgamentos, os pós-milenistas defendem 1 julgamento, assim também como o amilenismo defende 1 julgamento. O que nós temos certeza diante da escatologia é que todas as correntes, independente de qual linha siga, o ponto pacífico é que todas elas concordam que Jesus vai voltar. E o ponto divergente é exatamente essa cronologia com relação a cada evento, a quando ocorrerá, quando se sucederá, qual será os passos, o que acontecerá primeiro, o que vai acontecer depois. Então vai haver várias interpretações com relação às passagens que fazem referência à escatologia. E até mesmo com relação, por exemplo, ao livro de Apocalipse, é interpretado de vários pontos de vista. No primeiro vídeo, se você for assistir a introdução, você vai ver que lá mesmo vai haver as visões preteristas, futuristas, e tem mais 2, eu coloquei 4 visões. Mas o que nós vamos ver aqui, a proposta do estudo, é nós vermos de uma forma resumida, claro, as principais interpretações sobre esse tribunal de Cristo, né? E como se dará o julgamento dos salvos, né? Então, o que será? Nós começamos por aqui, começaremos com essa indagação, né? O que será o tribunal de Cristo? Quando nós falamos de um tribunal, automaticamente nós estamos falando de um julgamento, né? Estamos falando de um julgamento. Agora, o que vai fazer essa variação desse julgamento é exatamente a natureza, a sua natureza, que no caso ela vai ser alterada de acordo com a escola de pensamento, a escola escatológica, a corrente escatológica, a corrente doutrinária é que vai trazer a alteração ou não da sua natureza. É ponto pacífico que quem será o juiz vai ser Cristo, né? Até o texto de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, diz que desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a sua vinda, né? Como também João, no capítulo 5, versículo 22, diz: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juiz, né? Então, quem é o juiz? É Jesus. O que é o tribunal de Cristo? Será um julgamento, né? Agora, nesse julgamento, né? O que vai acontecer nesse julgamento, né? Para aqueles que acreditam no tribunal de Cristo como um julgamento à parte, né? Haverá prestação de contas. Então, por exemplo, os pastores, eles vão de prestar conta, né?
os pastores eles hão de prestar contas com relação às suas ovelhas, como eles conduziram o seu rebanho. Aqueles que são mestres prestarão contas da maneira como ensinaram, do que passaram. Então, assim, cada um com a sua devida responsabilidade no reino de Deus vai responder exatamente para como reagiram ou o que fizeram daquilo que receberam, né? E da mesma forma, como também os crentes, né, de uma forma geral, né? Porque todo mundo todo mundo dentro da igreja, ele tem uma função. Dentro do corpo de Cristo, ninguém é uma pessoa que não tem função alguma, mas cada um dentro do corpo de Cristo vai ter uma função. Cada um vai ter ali o seu ministério, vai ter a sua missão a cumprir, cada um vai responder, vai prestar conta daquilo que o Senhor lhe deu. Uma das, das parábolas que ilustra bem isso é exatamente a parábola dos talentos, que se encontra em Mateus no capítulo 25, do versículo 14 ao 30. Vale a pena depois você dar uma olhada nessa parábola aí, e aí você vai ver que todos os cristãos hão de prestar conta por aquilo que receberam diante do Senhor. Mas com relação a esse julgamento, nós temos praticamente três abordagens, né? Nós temos uma abordagem que diz que haverá um julgamento único, né? Será um único julgamento. Deixa eu só situar você na cronologia, né? Jesus foi elevado aos céus e prometeu que viria outra vez, né? Ele em João, no capítulo 14, diz: eu vou vos preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para que onde eu estiver, vós estejais também. Então Jesus ele foi elevado aos céus, mas ele fez a promessa que voltaria. E aí é nessa volta que se dá todo o desenrolar da escatologia. Aí vai vir, por exemplo, o questionamento: quando será essa volta? Jesus vai voltar no início da grande tribulação ou depois da grande tribulação, né? Aí dentro dessa visão vai ter a visão que vai dividir. Jesus volta de uma forma, primeiro ele arrebata a sua igreja, depois ele volta de uma forma absoluta no final da grande tribulação, ou Jesus volta de uma vez e aí um único julgamento e após isso juízo final e novos céus e nova terra, largo de fogo. Vai depender exatamente da corrente escatológica, que se é abordada. Então, a primeira corrente diz que haverá um único julgamento, mas também tem outra visão que já diz que haverá dois julgamentos. E ainda tem outra visão, que essa é a que predomina hoje, principalmente porque é defendida pelos dispensacionalistas, e os dispensacionalistas são em sua maioria os pentecostais, quase que geral são dispensacionalistas, então é a que prevalece, 3 julgamentos, né? Então assim, as que defendem um único julgamento, elas pegam, por exemplo, palavras como juízo final, julgamento do grande trono branco, tribunal de Cristo, e eles dizem assim, não, todos esses julgamentos fazem referência a um único evento. Não são 3 eventos, mas é um único evento. Mas também, a visão que diz que vai haver mais de um julgamento, ele vai fazer exatamente distinção, por exemplo, entre o juízo final e o tribunal de Cristo, né? Ou o grande trono branco. Haverá uma distinção, não são todos os julgamentos, não são iguais. Então, é como eu estou dizendo, na escatologia, depende muito da corrente que você vai aderir para a sua vida, aquilo que você vai defender com a sua verdade escatológica, né? E aí a cronologia dessa defesa, né? Mas eu separei aqui as principais diferenças com relação a esse julgamento, né? Então vamos primeiro como acreditam os pré-milenistas, né? Se você é assembleano, você é pré-milenista, dispensacionalista, né? Então assim, se você é assembleano, o que você acredita? De acordo com o campo doutrinário assembleano. Essa teologia sistemática que é escrita pelos maiores autores da Casa Publicadora da Assembleia de Deus e é uma teologia sistemática assembleana. Então, qual é a defesa? Ele defende exatamente que vai haver o pré-milenismo dispensacionalista. Pré-milenismo, Jesus volta antes da grande tribulação. Dispensacionalismo divide a hermenêutica escatológica, divide em dispensações. É que
haverá 3 julgamentos. E quais são eles? Vamos lá. O primeiro julgamento acontecerá no arrebatamento da igreja, secreto. Então, esse arrebatamento, né? Quem é que vai ser julgado nesse arrebatamento, do arrebatamento da igreja, desse tribunal? Quem vai ser julgado? Quem vai ser julgado vai ser os cristãos, né? O que vai ser julgado é as obras desse cristão. E esse primeiro julgamento é exatamente chamado de tribunal de Cristo, né? Agora, o segundo julgamento, dentro do dispensacionalismo, ele acontece após a grande tribulação. E quem é que vai ser julgado durante esse julgamento? Serão julgadas as nações, para que depois se dê início ao milênio. No final da grande tribulação, quem é que vai ser julgado? Vai ser julgado, as nações serão julgadas, e aí dá-se início ao milênio. Esse é o segundo julgamento. Primeiro julgamento após o arrebatamento, segundo julgamento após o final da grande tribulação, e aí o terceiro julgamento, de acordo com os dispensacionalistas, que dividem em 3 julgamentos, o julgamento após os eventos finais, e no caso depois do milênio. E quem é que vai ser julgado nesse julgamento? Serão julgados todos os incrédulos, serão julgados os que estiverem vivos naquela ocasião. Todas as pessoas que serão salvas durante o milênio, e os anjos caídos. Esses são os que serão julgados nesse último julgamento, né? E esse julgamento, poderíamos dizer assim, é chamado de o julgamento final, né? Ou o julgamento do grande trono branco. Juízo final, né? O juízo final ou o grande trono branco faz referência a esse julgamento. Então o dispensacionalismo divide em 3 julgamentos: após o arrebatamento, no final da grande tribulação e após o milênio, né? Agora, já os pré-milenistas históricos, né? Eles já não defendem 3 julgamentos, mas eles defendem 2 julgamentos. E aí, quais são esses 2 julgamentos para os pré-milenistas, né, que acreditam no milênio histórico? O que eles defendem? Defendem que haverá 2 julgamentos. O primeiro julgamento será na volta de Cristo, né? Que para eles é um evento único, eles não dividem em 2 fases. Jesus volta, arrebata a igreja, os mortos ressuscitam, e depois ele volta no final da grande tribulação de uma forma visível. Não, o pré-milenismo histórico, ele já não defende mais dessa forma. Ele não defende como o dispensacionalismo, ele defende um evento único, né? Onde as nações serão julgadas antes do milênio ser estabelecido. Esse é um evento único. E o segundo julgamento, né? Eles defendem esses 2 julgamentos. Então, o primeiro julgamento quando Cristo voltar, né? E o segundo julgamento após o milênio, né? Que eles chamam esse julgamento de o juízo final, que antecede o estado eterno. Então, um julgamento na volta de Cristo, e após o milênio, um segundo julgamento, né? Que é o juízo final, o último julgamento, ou o grande trono branco. Então, o pré-milenismo histórico defende 2 julgamentos. E agora, a visão que eu particularmente, eu acredito mais, né? Dessa forma, mas como eu digo, a escatologia não há uma definição absoluta, que é o amilenismo e o pós-milenismo. Como é que defende? O que defende? Defende um único julgamento. Então todos serão julgados. A igreja também será julgada no mesmo evento, porém não para condenações, pois já está justificada em Cristo, né? Então, para o amilenista, né? Para o amilenista e os pós-milenistas, né? Só haverá um único julgamento, né? E esse julgamento, todas as vezes que se faz referência, por exemplo, a Tribunal de Cristo, Juízo Final, Grande Trono Branco, né? Ou qualquer referência a um juízo, é um único julgamento. Então, agora, voltando um pouco para que a gente possa analisar mais assim, a natureza desse julgamento, né? Ponto pacífico, né? É ponto pacífico entre todas as visões, que todas as correntes, elas concordam que os salvos em algum momento serão julgados. Todas, independente de quantos julgamentos serão, todos concordam que em algum momento os salvos serão julgados, né? Mas para o salvo, para aqueles que confessaram a Jesus como Salvador, para aqueles que dedicaram a vida de santidade, para aqueles que viveram
para o reino de Deus, aqueles que abraçaram a causa do evangelho e acreditaram em Jesus Cristo, esse julgamento não será um julgamento condenatório, mas será um julgamento para julgar as obras dos crentes. E por quê? Porque os crentes, porque não é um julgamento condenatório? Porque o cristão, ele já foi justificado por Cristo e sobre ele não repousa nenhuma condenação, que é exatamente o que é abordado em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o julgamento dos salvos é um julgamento diferente do julgamento dos ímpios, daqueles que rejeitaram a porta da salvação. Então o julgamento dos salvos, esse julgamento, cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Então esse julgamento não tem relação ou não implica em salvação pelas obras. E até uma coisa aqui, um ponto a ser levantado, né? E até tem um hino que se canta, né? Que eu cantei muito esse hino, que diz assim: posso ter minhas mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Mas essas obras, ela não tem relação com a salvação. Eu não pratico obra para ser salvo, mas eu pratico as boas obras porque eu sou salvo e não para alcançar a salvação. Então é bom que isso seja dito, né? Então uma outra observação, que o julgamento dos salvos não haverá, ninguém será condenado, não haverá nenhum salvo será condenado no juízo de Cristo, mas ao contrário, no juízo para condenar, nesse juízo para a igreja já está absolvida. Sobre ela não repousa juízo nenhum, mas a igreja foi absolvida pelos méritos de Cristo. Então tem um enfoque direto de julgar as obras, aquilo que você fez no reino de Deus com aquilo que você recebeu. E aí qual é o objetivo então desse julgamento? Então para que se eu não vou ser condenado, sendo julgado no tribunal de Cristo, eu não vou ser condenado, né? Ou dependendo da corrente escatológica, se você vai passar por um julgamento e você não vai ser condenado. Então, qual é o objetivo do crente passar pelo julgamento de Cristo? É exatamente a questão das recompensas. Vai ser a questão... esse julgamento vai determinar a recompensa, os galardões de cada pessoa. E aí nós chegamos no texto exatamente que fala sobre isso, que é 1 Coríntios capítulo 3, né? Do versículo 11 ao versículo 15, né? Agora nós temos que entender um pouquinho o contexto, né? Paulo, ele está escrevendo a igreja de Coríntios, né? E ele faz uma exposição, Paulo está fazendo uma exposição sobre nossa conduta, como deve ser a nossa conduta aqui nesse mundo, e aí ele vai dar ênfase as oportunidades, né? E os recursos que Deus nos dá. Vai trazer exatamente isso. O que você tem feito, né? Qual tem sido a sua conduta diante das oportunidades e os recursos que Deus ele tem te dado. E aí no capítulo 3 específico, o apóstolo Paulo trata dos problemas os problemas locais daquela igreja, né? E aí ele vai enfatizar a questão ele vai vai começar a enfatizar no capítulo 3 a responsabilidade dos que ensinam o evangelho. E aí, diante disso, ele faz um alerta que envolve todos os crentes, né? E aí, para isso, o que Paulo faz? Paulo vai utilizar, né, como exemplo, 6 materiais. E aí ele vai usar o ouro, né, no texto. Eu tô fazendo aqui um panorama dos versículos. Ele vai usar o ouro, a prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Agora, uma coisa que nós devemos observar é que a primeira coisa é que Paulo ele classifica esses materiais em ordem decrescente de valor e importância, né? E aí vem a questão, por que Paulo usou esses materiais específicos, né? E você deve entender que não foi por acaso que Paulo utilizou exatamente esses materiais. Observe uma coisa, os templos da antiguidade, os templos, né, religiosos da antiguidade, eles eram construídos sobre pedras preciosas, sobre prata e sobre ouro. Já as casas comuns, onde as pessoas moravam, eram construídas com madeira, tijolo, exatamente resultado da mistura de barro
com palha. Então, diante disso, né, diante desse contexto, Paulo faz uma comparação. A ideia de Paulo é fazer uma comparação entre pessoas. E aí ele classifica, se você observar o texto, o seu contexto, né? Se você for ver as minúcias, ele vai classificar dois tipos de pessoa. De pessoas, as pessoas que buscam construir suas vidas, né? E ministérios sobre os fundamentos da revelação de Deus, né? Em Cristo Jesus. E aí fica relacionado diretamente à palavra de Deus, né? Que é viva, verdadeira e duradoura. E os outro tipo de pessoa, que é qual? Que se conforma em viver em casas comuns de madeira e de palha, né? E qual seriam essas pessoas? É exatamente aquelas que se apoiam em sabedoria humana, utilizam material perecível, incapaz de resistir ao julgamento do fogo de Deus. Então é esse o contexto, né? Mas aí fica a questão, então, se Paulo está comparando pessoas, dois tipos de pessoas, e ele vai comparar aos produtos utilizados, né, nas construções. Aí vem a questão, né? O que é que Paulo está querendo dizer com tudo isso nesse texto, né? O que ele está querendo dizer, primeiro, é que cada pessoa terá de prestar conta do que fez com a revelação de Deus em seu filho. Então, o cristão fiel e aplicado, ele deve servir a Deus com diligência, ele deve ser comprometido com a obra de Deus. E aí ele será, e a recompensa para o cristão fiel e aplicado à obra de Deus, ele será graciosamente recompensado por Deus. Mas o cristão que age com diligência será punido, sofrerá dano, terá suas obras queimadas. Mas o interessante é que, apesar disso, por sua infinita graça, Deus concede o dom da salvação. Agora, uma coisa que é importante, nós precisamos entender, é que as obras não quer dizer, diante de tudo isso, não quer dizer que todos que aparentemente realizam obras de Deus serão salvos. Então, nem essas obras não têm implicação na salvação, porque a salvação é pela graça, e nem tampouco, muitas vezes, o que eu quero dizer? Muitas vezes nós olhamos, nós fazemos comparativos, nós fazemos comparações de pessoas. Nós comparamos as pessoas pelo que elas fazem. Então, o que acontece? Muitas vezes nós vemos um irmão que é professor da escola dominical, trabalha no evangelismo, tem um monte de trabalho, um monte de ministério na igreja, e essa é até uma crítica minha, dentro do corpo de Cristo, principalmente nas igrejas pentecostais, específico a Assembleia de Deus, né? Que é de onde eu tenho mais base. É aquela coisa, muitas vezes tem tanto irmão que é capacitado para fazer uma obra no reino de Deus, e muitas vezes esse irmão ele é deixado de lado. Por quê? Qual o motivo? Porque sempre se potencializa o cargo sempre para uma única pessoa. Então muitas vezes uma única pessoa, na igreja que eu me congregava, uma igreja grande, muitas vezes uma única pessoa tinha não sei quantos cargos, uma igreja com um monte de gente para trabalhar. Então a obra em si, muitas vezes, não deve ser vista com esse intuito de que uma pessoa que trabalha muito, ela está salva, porque a única forma de descobrir que nós vamos saber quem realmente era igreja e quem não era igreja, vai ser somente no juízo final, vai ser somente quando nós chegarmos ao julgamento pleno de Deus, né? Seja ele, depende da corrente, qual seja, né? Agora, um texto que nos alerta com relação a isso, é que, exatamente sobre o que eu estava dizendo, que a questão das obras não quer dizer que todos que aparentemente realizam a obra de Deus serão salvos, que a salvação não é por as obras, exatamente o texto de Mateus, capítulo 7, e o versículo 21 ao 23, que diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então as obras não têm relação com a salvação. Por quê? Porque a salvação não é por obra, não é por esforços, por méritos humanos, mas é exatamente pela graça de Deus, mediante a expiação de Cristo na cruz.
Ele nos concede a salvação mediante sua soberana vontade. Então, essas obras que passará pelo tribunal de Cristo é obras de gratidão, não para alcançar algo, mas pelo aquilo que ele fez por nós, tendo morrido na cruz do Calvário. Dentro disso, desse julgamento, o julgamento no caso dos cristãos, né, que não tem o intuito de ser condenatório, mas tem o intuito de trazer recompensa, né, nós chegamos ao questionamento do que seriam esses galardões, o que aqueles que viveram a vida, dedicaram sua vida ao Senhor, que viveram diligentemente, que usaram os seus talentos, que usaram os seus dons para o reino de Deus, que o Senhor voltou e encontrou-os trabalhando. Que galardões são esses, né? E aí vai existir muitas especulações. Normalmente, quando a Bíblia faz referência a galardão na Bíblia, faz referência a recompensa, pagamento ou prêmio, né? Agora, algumas coisas é mera especulação, né? Por exemplo, como se é questionado se no inferno haverá graus de punição, né? Da mesma forma, no julgamento há também questionamentos se haverá grau de recompensas, e aí até pessoas chegam a dizer, né, quando, por exemplo, Jesus lá em Mateus capítulo 14, ele disse que vai preparar lugar e que virá, e vou vos preparar lugar e virei outra vez e vos levarei para onde estiver eu estiver, esteja vós também. Alguns argumentam que vão receber uma mansão lá no céu, né? E aqueles que tiverem poucas obras vão receber um casebre, né? Vão receber mais honra, um vai receber mais honra, outro vai receber menos honra. Então, assim, é algo assim especulativo. É algo especulativo. Não adianta nem entrar muito nessa área, né? Dessa especulação, né? Mas o que nós sabemos é que haverá galardões. Agora, nós não sabemos especificamente o que cada um vai receber. Sabemos que vai receber, né? E que esse galardão vai passar por o crivo de Cristo, sobre o que você fez com a revelação que foi lhe concedida, né? Se as suas obras vão se queimar, se as suas obras são preciosas, ou se as suas obras são de palha, são de madeira e quando passarem pelo crivo do fogo serão queimadas, né? Mas o bom é que isso não implica na salvação. Mesmo assim, você será salvo. Então, diante dessa prestação de conta, nós chegamos ao seguinte ponto, né? É que no dia do juízo, cada um de nós terá que prestar conta de tudo o que foi feito, né? Essa prestação de conta, você e eu vamos prestar conta naquele dia do grande julgamento, seja ele o julgamento único ou vários julgamentos, ou no arrebatamento, no tribunal de Cristo, né? Ou o tribunal de Cristo no final, ou não. Todos nós teremos que passar exatamente por essa prestação de contas. E naquele dia não há como escapar. Todos nós passaremos. Tudo que você fez será revelado. Tudo que você fez. A obra de cada um será manifestada. Qualquer coisa que tenha sido feita ou deixado de fazer para Cristo não passará despercebida. Então, diante disso, né, o verdadeiro cristão, ele não tem com que se preocupar com relação a esse julgamento, né? O verdadeiro cristão, ele está alicerçado no verdadeiro fundamento, né? Que é Cristo, né? Ele preza pela palavra de Deus, ele trabalha diligentemente, ele coloca os seus talentos em prol do reino de Deus. Então não há com que o verdadeiro cristão se preocupar. Ele não tem com que ficar preocupado, né? Agora, ao mesmo tempo, vem o questionamento, né? Esse texto ele vai nos levar, né, a algumas reflexões, né? E eu quero aqui, para fazer a conclusão, que nós entendamos primeiro uma verdade primeiro. Independente da corrente escatológica, o cristão comparecerá diante do tribunal de Cristo. Então, é a primeira coisa. Como você quer se apresentar diante desse tribunal é o primeiro ponto. Todos vão passar, independente de ser um pastor ou de ser um membro. Todos vão passar por esse tribunal de Cristo, né? Então, diante disso, vem a questão, você tem desempenhado a obra do Senhor com empenho? Vem o questionamento para você, vem a pergunta. Diante desse julgamento que um dia vai esperar o crente, como você tem se preparado para esse julgamento? Você tem desempenhado a obra do Senhor com empenho?
Você tem zelo, você é prudente na obra do Senhor, você tem zelo pela obra do Senhor. Agora, uma coisa que nós devemos principalmente levar em conta, né? Isso é uma preocupação para aqueles que... E aí eu não sei nem se aplicaria esse julgamento, por quê? Porque se a pessoa, se você não é fiel a Cristo, se você não é fiel à palavra de Deus, automaticamente você não vai ser um salvo. Então o julgamento que você vai passar é o julgamento da condenação, né? Mas o que eu queria dizer é exatamente que eu fico pensando como essas pessoas que hoje muitas vezes eu vejo na televisão, ou mesmo em diversos ministérios aí, ricos, né? Ricos, enricaram usando a palavra de Deus, né? Usando ali a palavra de Deus, e se tornaram pessoas ricas, se tornaram pessoas bem-sucedidas, né? Como essas pessoas têm se preparado para passar por esse julgamento. Jesus, ele disse assim: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o que tem de mais precioso, que é a sua alma? Agora eu quero finalizar com um texto aqui de Apocalipse capítulo 22, 12, que diz: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então essa é uma promessa. Ele vem em breve, né? Ele trará a recompensa, né? Há de retribuir, cada um receberá a sua retribuição de acordo com o que fez. Então, que você, meu irmão, eu não sei como é que está a sua vida, quais são as suas obras hoje, se elas passariam por esse julgamento, se elas seriam queimadas, né? Se ia sobrar alguma obra para se galardoada, né? Eu não sei, mas uma coisa é certa, meu irmão, procure, se você tem vivido uma vida que na sua percepção, como uma autoanálise, você julga que você tem desagradado a Deus, que você tem vivido uma vida que não tem produzido frutos, né? Até o próprio Cristo disse: pelos seus frutos os conhecereis, né? Frutos bons, frutos que glorifiquem ao nome do Senhor. Se você não tem produzido frutos, se volta para o Senhor, procura viver uma vida de integridade, procura viver uma vida de louvor ao Senhor, procura viver uma vida servindo ao reino, anunciando o verdadeiro fundamento do qual vai se fundamentar aquilo que nós recebemos, que é Cristo. Cristo é o verdadeiro fundamento, o fundamento da nossa vida, o fundamento da nossa fé, né? Então, procura viver uma vida de santidade, procura viver uma vida que glorifique ao nome do Senhor, né? Se volta para Ele, né? Porque um dia todos nós seremos julgados pelo que fizemos. E a você que não é cristão, confessa Jesus como Salvador. Por quê? Porque vai chegar um momento que haverá um julgamento. E aqueles que tiverem praticado mal, aqueles que tiverem negado essa revelação que foi ofertada a você, a revelação do Deus triuno, a revelação do Filho de Deus, Jesus Cristo, a revelação do caminho, da verdade e a vida, né? Um caminho de volta para Deus. E se você rejeitar essa revelação, você passará uma eternidade distante de Deus, uma eternidade que é a segunda morte, é a eternidade distante de Deus, uma eternidade longe de Deus, uma eternidade no largo de fogo junto com Satanás e os seus anjos. Então, se arrependa dos seus pecados, se volte para Jesus, né? Ele quer fazer da sua vida morada do Santo Espírito. Se volte para Jesus, confesse a Ele como Salvador e comece a produzir frutos, comece a produzir galardões para o tribunal de Cristo, para que quando você seja julgado, as suas obras, quando forem julgadas as suas obras, você possa ser galardoado. Então, que Deus possa vos abençoar. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o seu joinha aí, se gostou, se não gostou, faz algum acréscimo aí de alguma coisa que eu tenha esquecido ou que eu tenha me colocado de uma forma que você não entendeu. Faz aí o acréscimo, coloca, e que Deus ele possa vos abençoar. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que possa abençoar a vida de outras pessoas. É o que eu desejo, e que Deus possa vos abençoar, e até o próximo vídeo.